E aí, gente, Anem Science aqui. No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre teoria do caos, que tenta mostrar como vários sistemas no universo, na natureza, não são lineares e são quase impossíveis de se predizer, né? De você prever estatisticamente, seja o movimento de fluidos, de gases, ou na parte meteorológica, prever o tempo em longa data, tipo daqui a um mês ou um ano, com certa curiosidade, e entre várias outras coisas, como na cardiologia e tal. Na questão principalmente de batidas de coração, né? Que é chamado de heart rate, ou frequência de batimento cardíaco. E essa imagem representa muito o que a gente está falando, né? E embora realmente essa pintura em si tenha caos, no geral, você consegue separar ela com certa ordem. Você consegue ver, por exemplo, que a maior parte são tons avermelhados, né? Que vai puxando do amarelo para laranja e vermelho, né? Outra parte praticamente azul, mas essas são as cores que predominam, né? O azul sendo um pouquinho do azul puxado pro verde, né? Na roda das cores, e até puxado um pouco pro roxo, né? Especificamente pro vermelho. Mas no geral são duas cores. E o preto por cima, que é uma cor neutra. E o branco também. Então, no geral, são 4 cores, sendo que 2 são neutras e 2 são bem conhecidas, né? Lembrando que eu estou dizendo 2 no espectro das cores, no sentido de serem cores próximas, né? Cores quentes e cores frias. Então, embora seja uma aventura caótica, ela tem certa ordem nas cores que foram escolhidas, né? No espectro de cores que foram escolhidas. E isso tem a ver com tudo que a gente está falando, que o que na verdade contém caos estatístico, na verdade produz ordem na natureza. A maioria das coisas, né? Não tudo. E eu queria citar e mostrar algumas coisas desse artigo extremamente bem escrito, muito bem escrito. É um dos artigos assim que eu mais assim vi que é fácil a leitura em diversos temas, né? Então, bem escrito pela escola de estatística, né? Universitária de Madrid. É mais para baixo nessa imagem. Escola de Madrid. E fala sobre teoria do caos na economia, né? Na ciência econômica. Então é bem legal porque ele dá uns aspectos relacionados à própria teoria econômica de como aplicar caos, como poderia ser aplicado. Relacionado à inflação, relacionado a mercado financeiro em geral, em exchange rate, taxa de câmbio, de exterior, enfim, vários aspectos da economia podem ser definidos como caóticas, né? Na sua maneira de se comportar, quando se analisa ao longo do tempo, graficamente, né? E esse é um exemplo de caos que eu vou mostrar que realmente existe caos nessa área da inflação. Então, inflação tem a ver com... eu já vou explicar de uma forma mais completinha, mas tem várias causas de inflação, mas a questão de inflação é que você vai ter um aumento dos preços dos produtos. Pode ser por causa que aumentou a demanda, de repente as pessoas estão conseguindo mais dinheiro por vários fatores, por várias variáveis, né, dentro da economia, dentro do sistema do país. Então você tem uma demanda, só que não tem produção suficiente, e acaba estagnando a economia de certa forma. Então um problema na demanda, ou pode ter um problema que você tem a demanda, mas não tem compradores, né? Seja por pessoas querendo guardar o seu dinheiro por razões econômicas e políticas. Por exemplo, na própria pandemia, a inflação aumentou em vários países, né? Especificamente Estados Unidos foi um dos mais afetados, Europa, enfim, por causa dos problemas econômicos que foram gerados por causa da pandemia em geral. Então, obviamente, a inflação subiu. Eles pretendem diminuir, obviamente, mas ela subiu de forma bem abrupta, né, ao longo do tempo. Nesse daqui é nos Estados Unidos até 2010, né, desde 1920, né, então dá pra você ver que a inflação começa grande, aí tem quedas, cresce, quedas,
até ter uma estagnação desde 1990 até 2010, né? E também o mercado de ações. Obviamente a gente já sabe que o mercado de ações é estocástico, né? Ele não é linear. E talvez seja bem fácil de definir que existe caos aqui, mas existem técnicas específicas para você definir caos. Não é uma coisa tipo da sua cabeça, tipo, tem uma coisa fixa, uma coisa experimental. A gente vai ver, né? Então, na casa da questão do mercado de ações, né? Prever o que vai acontecer no mercado de ações é algo bem complexo. Obviamente que você pode falar, eu só preciso das variáveis que representam o resultado das empresas para prever o mercado de ações, ou várias outras questões também políticas e estão acontecendo ao redor do país que a empresa está, enfim, X variáveis que podem fazer você prever, mas mesmo assim é muito difícil, não é simples. Muitos tentam usar inteligência artificial também, com certeza sem muito sucesso. Enfim, vários algoritmos também procuram tentar entender e prever o mercado financeiro, mas é um pouco mais complexo do que isso. Então, por exemplo, eles vão citar, né, o Dias e o Fernandes. Não, Andrés Fernandes e Lorenzo Scott, né? São 3 pessoas, na verdade. Os autores desse artigo. Da Universidade de Madrid, né? De estatística. E aí vai falar sobre o mercado de ações, então vai falar no começo, na parte roxa, escuro, que dada uma distribuição de preços do mercado de ações, em elementos específicos, né? As empresas, a soma dos preços de mercado, no mercado das empresas no mercado de ações, vai ser definido por Y, né? Então vai ser uma distribuição e vai falar que ela, ao longo do tempo, né, ela vai se tornando caótica, ao ponto que o ponto de equilíbrio se interage com a área limitada da instabilidade, né? Então, dentro do, do que a gente representa como caos, né? Daquele gráfico que eu mostrei antes. Então, basicamente, ele está simplesmente dizendo que no mercado de ações existe caos, claro, uma instabilidade que não é impossível de prever com acuracidade a longo prazo. Talvez a curto prazo sim, mas a longo prazo é muito difícil. Você vê isso em coisas como criptomoedas, Bitcoin, Ethereum, embora tenha moedas mais estáveis, muitas delas talvez podem ser caóticas, né? Mas aí você tem que pegar os dados e usar técnicas para saber se é caótico ou não. Aí é outro tema. E ele também eles citam a teoria do cisne negro. Então, qual é essa teoria, né? O Black Swan, que é basicamente a maioria dos cisnes. Eu não sou um cara que conhece a, a biodiversidade relacionada a cisnes, mas a teoria dá a entender que era muito difícil de achar. A maioria dos cisnes eram brancos, então se supunha que não existiam cisnes de outra cor, no caso, negros. E basicamente eles acham cisnes negros, né? E quando eles acham, eles começam a ver que, por mais que a maioria dos cisnes é branco na natureza, né? A gente consegue ver o, o fora da curva, né? O que era o que era improvável. Essa teoria tenta dizer que, na verdade, o improvável, o que é fora da curva, às vezes é o que estabelece ordem num sistema, né? Isso é muito relacionado à teoria do caos, porque se você vê em documentários relacionados à teoria do caos, em experimentos relacionados, por exemplo, a analisar, por exemplo, as batidas de coração ao longo do tempo, o heart rate. Normalmente, quando você vê ordem nesse padrão, que normalmente é caótico, do coração, né? Quer dizer que normalmente é uma patologia associada. Ondas cerebrais também. Normalmente, quando você vê ordem, porque normalmente esses sistemas são considerados caóticos quando você mede. Mas quando você vê ordem, você normalmente tem uma patologia. Então é estranho que em alguns sistemas da natureza
nesse caso biológicos, como nesse caso aceitação do coração e ondas cerebrais, seja do tipo alfa, beta, gama, delta, enfim. Tem vários tipos de ondas que você pode calcular usando um eletroencefalograma, eu não sei falar isso. EEG a gente fala. Eletroencefalograma, alguma coisa assim. Você mede as ondas, né? Então, você vê caos, mas quando você não tem caos, normalmente é uma patologia, talvez, pode ser. Então, é a questão que normalmente em alguns sistemas o caos é importante. Não só importante, mas necessário. No sentido de que você não conseguir prever, às vezes, um sistema, dependendo dele, biológico, principalmente, você tem. Quer dizer que está acontecendo tudo normal. E tentando controlar o caos, né? Como que você tenta controlar? Ele vai falar, eles vão falar, né? Com outras palavras, vamos supor que a gente quer controlar caos dentro da área econômica, tá? Porque esse é o contexto. Como um método de sobrevivência, né? Consiste em atuar nos processos dinâmicos caóticos e tentar entender o sistema. Então vamos supor que você quer analisar os padrões cardíacos de um paciente, que existem profissionais para isso, e tentar prever, por exemplo, uma angina, que é uma dor na parte esquerda, relacionados a, normalmente quando faz exercícios, depende, tem alguns que é quando você está parado, que é pior, mas tem angina também quando você faz exercícios, para pessoas específicas que têm essa patologia, que pode ser desenvolvida ao longo do tempo, que pode ser agravada com, por exemplo, você não se exercitar e tal, obesidade, são coisas que podem agravar esse problema, né? Ingerir muito sal com frequência. Então, vamos supor que você quer prever o tempo que essa pessoa que tem uma angina instável, porque tem angina estável, que ela acontece com padrões, e eu já tive angina por um tempo, e eu sei que tem horas que tem padrão, que é tipo, uma vez por semana, você tá do nada sentado e começa a dar, aí você tem que ficar respirando devagar, várias vezes. Você tem que respirar devagar várias vezes até o seu coração começar a ficar normal, porque é como se fosse uma coisa apertando. Então você respira várias vezes, bem devagar, aí depois até você consegue dar aquela respirada que você fala, não, voltou. Tá. Porque é como se tivesse uma coisa apertando, você tem que desapertar, mais ou menos isso. Angina, né? E quando ela é instável do nada, tipo, pode ficar um ano sem ter, do nada tem. Às vezes parado, às vezes depois de um exercício. Mas normalmente comigo foi mais sem exercício. Então uma coisa que eu tenho assim. Então imagina que você quer prever angina instável. Então você teria que entender o caos relacionado a esse problema, tentar calcular a previsão para quando a pessoa pode ter angina de novo, baseado no seu histórico. Então é bem mais complexo do que eu falei, mas nesse caso seria para o mercado de ações, por exemplo, ou para inflação, enfim, na parte econômica. Então era isso, espero que esse vídeo tenha sido útil. A gente vai continuar falando sobre o caso no próximo vídeo, então até mais.